Olá! No programa de hoje eu vou conversar com uma das personalidades mais importantes da música erudita em Curitiba nessas últimas décadas. É a pianista, professora Henriqueta Pinido Monteiro Garcês Duarte, que está nos recebendo gentilmente aqui na sua casa para essa conversa que tenho certeza vai ser muito agradável. Dona Henriqueta, muito obrigada por nos receber aqui na sua casa, abrir seu espaço para a gente fazer essa conversa aqui. É um prazer, Bernadette. Você sabe que o carinho que eu tenho por você data de muito tempo. É verdade. Quando você era minha aluna na Escola de Música e Belas Artes do Paraná, houve logo uma empatia enorme entre nós duas. É verdade. E eu segurava você na classe porque você não estava assim com muita vontade de estudar. De estudar piano, né? Estudar piano. Talentosíssima. Mas, como tudo, o talento só não faz, né? Eu era muito jovem, né? Não sabia bem a importância da música na sua vida, que eu vejo que agora continua te conduzindo. Claro, fico muito feliz. Mas eu queria começar a nossa conversa falando sobre a sua carreira. A senhora, eu sei que teve uma formação muito importante, muito sólida, estudou na Europa, estudou com Madalena Tagliaferro, que foi uma das maiores pianistas, né, que nós tivemos. Então, como é que foi esse processo seu de formação como pianista? Fui ao palco porque a diretora descobriu que eu cantava. Eu mesmo não sabia, né? Eu cantava como passarinho. Passarinho canta, não sabe que canta. E eu aprendi uma música que eu canto até hoje, claro, né? Eu era vestida, a coisa que eu mais me lembro era a roupa linda que eu tinha. Era um corpetezinho, não, um calçãozinho de lamê marrom. As sapatilhas eram iguais e tinha umas asas translúcidas, todas bordadas de E eu me achei assim o máximo. E houve um momento, por isso que eu acho importante contar essa historinha. Meu pai era prefeito e havia a política dos Amazonas, que eram a minha mãe, né? O meu avô, que era político, prefeito. E como tudo em cidade do interior, há muita animosidade, né? Entre os políticos. Era uma coisa muito ferrada, sabe? E os políticos descobriram que a filha do prefeito, de 3 anos, tinha sido programada, porque também uma coisa, detalhe de cidade do interior, a festa do fim do ano do grupo escolar era um acontecimento. Por quê? Porque havia muito poucas coisas, né? Então todo mundo estava esperando. E o inimigo de meu pai, não vou citar nomes, organizou um grupo de amigos que foram à festa para me vaiar, porque acharam que a diretora estava fazendo política, né? Botando uma criança de 3 anos cantar no auditório grande. E papai quis que Dona Mercedes, ela chamava-se Dona Mercedes, era uma diretora fantástica, e papai quis que a Dona Mercedes tirasse. Aí minha mãe, que era muito tranquila e muito equilibrada, ela disse, não, a Quieta vai cantar. Isso, naturalmente, eu não me lembro, minhas irmãs mais velhas é que me contaram, né? E eu cantei, e todo mundo ouviu, e o inimigo subiu ao palco, me deu um beijo, chorando. Então, eu achei que era o simbolismo para a minha música, Berna, que eu desejo que a minha música derreta o ódio no coração dos homens. Olha, que lindo. Eu achei que foi uma coisa muito simbológica. Já desde os 3 aninhos. Desde... E a senhora passou a estudar piano com que idade? Com 6,5, minha avó era pianista, a mãe da minha mãe. Minha avó era pianista, falava francês, falava inglês, era moça de cidade. Tinha nascido em Malheiros, ela era Júlia Malheiros, o pai dela era português, José Antônio Malheiros, meu bisavô, está enterrado aqui. E a minha avó era pianista e se apaixonou por vovô, que era o 19 anos mais velho que ela. Mas era um homem lindo, meu avô. Era louro, de olhos azuis, imponente, sabe? E ela era pequenininha, mas muito bonitinha. Eu tenho o retrato deles ali, eu posso mostrar. E ele quis casar com ela, ele já era viúvo, sem filhos. E ela, de moça de cidade,
passou para uma cidade recém-fundada pelo seu marido, Imagina. que era chefe político. Então, eu me lembro até hoje, a mesa da sala de jantar dos meus avós era uma mesa de jacarandá enorme, porque vovô era daqueles que levava os correligionários para almoçar sem avisar, e para jantar também. Então, mas vovó era de uma disciplina, ela ensinou todos os filhos, 9, e todos os netos. Eu fui a 17ª, que Puxa. mamãe era caçula. Ela começou a ensinar piano. Ela começou a ensinar piano, porque ela era pianista. Eu cheguei a ouvi-la tocar. Ela tinha uma mãozinha bem diferente da minha, pequena, muito flexível, feito um pãozinho assim. Mas fazia tudo. Por quê? Berna, aquela disciplina. Ela lidava com tudo, recebia os políticos, etc. Botava os 9 para tomar banho, os 9 para jantar, os 9 para dormir. E aí ela sentava, se trancava na sala onde ela tinha o piano dela Para tocar. e tocava 2 horas. E mamãe me contou que uma vez vovô ousou chegar lá e dizer: Júlia, o fulano veio visitar. E ela nem parou, ela disse: Amazonas, eu estou descansando. Ele respeitava muito Bom, ela. e o seu ensino formal, assim, numa escola, foi aqui em Curitiba já ou não? O meu ensino formal foi em Paranaguá, Ah, na Paranaguá. Academia de Música. Bom, veja bem, minha avó, eu com 6 anos e meio, veja o chamado que eu tinha. Quando eu tive meus filhos, 6 anos e meio, eles não desgrudam da sua saia, né? E eu com 6 anos e meio, papai era juiz em Palmas, eu pedi para ficar morando com vovó para aprender piano. Olha, E lá fui. e ficou. E fiquei mais, vovó era muito Mas a senhora prudente. estudou também no Rio de Janeiro, não? Estudei no Rio com a Madalena Talhaferro. Daí, né? quando a senhora foi para o Rio, já era grande, já era moça. Já tinha dado concertos, mas foi o grande aprendizado, naturalmente. Com a Madalena Talhaferro, que era uma grande pianista e uma grande E professora, uma grande né? professora. Ela tinha esse dom, né? Porque muitas grandes pianistas, ou muitos grandes pianistas, não são bons Nem professores. sempre são bons professores. Não têm esse dom de Ensinar, de transmitir, né? E eu estudei, quando eu saí para o Rio, claro, papai era mineiro, mamãe paranaense, papai mineiro agarrado, né? Então, nós íamos visitar minha avó em Juiz de Fora todos os anos ou cada 2 anos. E vovó ficava com muitas saudades. E lá eu conheci o professor Luiz Heitor Corrêa de Azevedo. Olha! Que era o irmão do professor Luiz Fernando aqui, diretor das Belas Artes. Que fundou a Escola de Música e Belas Artes. Pois é, que fundou. E o professor Luiz Heitor gostou muito de me ouvir, eu era menina, fui crescendo. De repente ele disse para meu pai: "Ah, Henriqueta tem que vir estudar com a Talhaferro." Ih, meu pai se oriçou, né? Como? Né? Mocinha, não vai sair de casa. Ele disse: "Não, mas ela tem lá um irmão de meu pai, né, que morava no Rio, o tio Horácio. Tem lá o Horácio, ela pode morar lá. Eu estou sempre supervisionando." Isso foi em que época, então? Isso foi em 46, nos idos. Nos Nos idos idos de 46. Realmente, naquela época, uma mocinha sair de casa Eu para fui a estudar. primeira estudante que saiu de Curitiba para estudar fora. Olha. Eu não sabia disso, depois é que vão me dizendo, né? E era aquele chamado, era E uma depois de coisa. estudar com a Talhaferro, a senhora foi para a Europa Fui também? para a Europa, ganhei uma bolsa para a Espanha. Então foi muito engraçado, porque a violinista que foi comigo para a Europa era minha vizinha no Rio, fazíamos música juntas, uma bela violinista. Era o nome dela, Maria Lúcia Werneck. E eu apelidei de Malu, e Malu na Espanha ficou. Mas o apelido dela era Lucinha. E era uma pessoa fantástica, ainda falei com ela outro dia. E nós fomos a todas as embaixadas do Rio para pedir bolsas. A gente decidiu que a gente queria estudar fora e foi. Então fomos à embaixada da França, da Inglaterra, da Alemanha, dos Estados Unidos. E acabaram conseguindo com E a aqui Espanha. deu, né? O tal bolsa. cavalo dado, não se olha os dentes. Aqui que nos deu a bolsa foi a Embaixada da Espanha.
Então, eu encontrei com a Dona Madalena na despedida, ela sempre fazia uma reunião de final de ano. O que você vai fazer na Espanha, Queta? E uma das minhas amigas, também pianista lá, muito irônica, sabe? Olha, Dona Madalena, vai namorar o Dominguinho. Dominguinho era o melhor toureiro daquela hora. Naquela época. Mas, olha, a estada na Espanha, para mim, eu tive uma bolsa para o conservatório, que tudo lá era real, né? O Real Conservatório de Madrid. E era uma atmosfera muito interessante. O meu professor tinha sido amigo de Dona Madalena, a minha sorte, porque Dona Madalena é um pouco possessiva, né? E ele tinha sido amigo porque ele fez o Conservatório de Paris. Eles se encontraram lá. Quando eu fui para Viena, foi a mesma coisa. Ele era amigo de Dona Madalena. A senhora estudou, então, em que países? Na Espanha? E na Espanha e em Viena. Em Viena. Naturalmente, eu passei temporadas em Paris, como ninguém pode deixar de passar. Claro. Não é? Você é certo. Mas para estudar mesmo, o meu centro foi... Eu era bolsista em Madrid, a minha bolsa foi renovada, eu passei lá 1 ano e 8 meses. E fazendo o balanço da minha vida, depois é que eu fui para Viena, porque, na verdade, Viena era o meu grande objetivo. Porque eu tinha grandes amigos como Jacques Klein, né? Que tinha sido o primeiro brasileiro que tinha ido para lá. Aliás, o Alimonda também tinha ido na mesma época. Também meu amigo. Muitos pianistas, ou um pouco mais velhos, ou um pouco mais moços que eu, da minha geração do Rio, iam para Viena. Era a meta, mais do que Paris naquela época. E, porque lá tudo é concentrado. Grande centro musical, né? Tudo é concentrado. O Luiz Heitor, Dona Madalena queria que eu fosse para Paris, naturalmente, né? Aí o Luiz Heitor disse, Henriqueta, Paris tem coisas demais para o seu temperamento. Ele me conhecia. Eu tinha sido aluna de História da Música dele, aliás, um maravilhoso professor, no Rio, né? Ele disse, olha, você vai se dispersar um pouco. Viena está tudo encaminhado para a música. Tudo pensa em música, tudo... É mais fácil de se concentrar. É mais fácil de se concentrar. E depois você tem, do ponto de vista de ópera, por exemplo, você tem 10 meses de óperas diárias, sendo que sábado e domingo são 2 récitas. E aí a senhora foi, então? Aí eu fui. Ficou quanto tempo em Viena? Fiquei 2 anos e meio. 2 anos e meio. Então, completando com 1 ano e 8 meses de Madrid, aí eu vim, que minha mãe faleceu, né? Aí voltei. E aqui, então, começou a desenvolver... E aqui vim para me casar. Certo. Foi a coisa mais certa que eu fiz na vida. Então, porque quando mamãe morreu, eu reencontrei um namorado que levamos 9 anos entre namoro, porque a culpada era sempre eu, né? Ele queria casar, ele ganhou uma bolsa para os Estados Unidos, é o engenheiro, posso dizer o nome dele? Claro. Né? O engenheiro civil Eduardo Garcês Duarte. Que é seu marido. Meu marido há 53 anos e 9 meses. Nossa! Viu? Podemos atestar que o casamento é bom, desde que seja bem escolhido. Claro. E ele sempre lhe apoiou muito, né, na sua carreira como sempre, pianista. Sempre ele esteve foi. Ao seu lado, gosta muito de música também. Ele tem ouvido absoluto. Ele é um grande conhecedor de música. É um grande conhecedor mesmo. Olha, tem músicos meus amigos que vêm perguntar coisas para ele. Não, o Jacques tinha um respeito enorme por ele. O Jacques Klein. Sim, daí a senhora então se casou e começou a desenvolver a sua carreira como concertista. Como concertista, já tinha desenvolvido na Espanha, eu tive muita oportunidade. Eu fiz turnês na Espanha inteira, sabe? Foi uma coisa assim, podia dizer, eu pretendia ter ido direto para Viena, não fui, mas foi Deus que me encaminhou. Porque, sob o ponto de vista palco, né? Do ponto de vista pianista, eu tive uma chance que eu fui ter em Viena muito mais tarde. Porque em Viena é aquele critério que, né, não abre muito porta para estrangeiro, a não ser Gulda, amigo do Jacques Klein, que o Gulda é vienense, né? Mas na Espanha, eu fiz a Espanha toda, eu fiz 3 recitais em Madrid, com muito sucesso, com sucesso de crítica e de público. Eu era tão conhecida
em Madrid que me faziam entrevistas sobre futebol. Não me diga! Eu tenho aí. Queriam saber qual era o meu time. Eu era do Real Madrid, então os que eram como era o outro? Barcelona? Ah, sim, Barcelona era o grande rival, né? E agora o Barcelona está por cima. Mas foi muito engraçado. Quer dizer, a senhora já tocou, quer dizer, já fez concertos tocando piano em vários países do mundo? Fiz. E nos Estados Unidos também. E nos né? Estados Unidos? Foi mais tarde, engraçado. Meu marido passou 4 anos lá antes de nós casarmos. Eu passei 4 anos na Europa antes de nós casarmos. E aí nos encontramos para sempre. Mas e aqui também no Brasil também, né? Quer Bastante. Dizer, a senhora fez um nome nacional. Sim, inegável, Porque trabalhei muito, porque toquei muito, porque aprendi muito, né? Vamos ouvir um pouco, a senhora tocaria para nós agora, Mas hoje? agora eu só posso tocar para vocês, porque eu te disse que eu estou com um probleminha de quinto dedo, e o quinto dedo é o grande baixo, né? Foi por causa disso, eu acho que eu exagerei, sabe? Mas o médico já está fazendo as coisas que tem que fazer. Mas vamos tocar. lá, vamos Mas ouvir deixa um pouquinho, eu fazer... a dona Henriqueta tocando. Agora, dona Henriqueta, eu queria saber o seguinte. A senhora foi credenciada pela Pianos Steinway. Foi. Como é que é esse credenciamento? É uma coisa muito importante, foi muito importante para mim, isso em Londres, né? Minha filha morava lá e nós íamos todos os anos. E eu ia estudar na Casa Steinway, porque eu tinha um piano Steinway de cauda inteira em estúdios que a gente pagava naquela época. Convivendo. Porque a Steinway é a maior fabricante de pianos e melhor, né? De concertos, do mundo. Do mundo. De pianos Acontece agora um italiano, o Fasolini, eu conheci lá em Londres, pude tocar no Fasolini, que é um grande piano, inegalmente, mas não é um Steinway. E daí, então, a senhora ia tocar lá? Eu ia estudar lá, pagava as minhas horas, e ficava muito feliz, claro, estudando em pianos de concerto, né? E eles, quando cedem os estúdios para a gente, eles pedem currículo, eles pedem atividades. Acontece que eu dei um recital em Londres, fui preparar lá, e tinha pessoas da diretoria da Steinway, né? Que sem valor nenhum, é uma casa tão respeitável. A gente entra, já fica emocionada de estar lá. E eles escolhem entre os artistas que eles vão conhecendo no mundo inteiro, eles escolhem um título. É um título, eu tenho o título de Steinway Artist, quer dizer, artista do Steinway. Então, é um galardão que eu levo, não é? Pela minha vida, que me deixou muito, muito honrada. Porque deve ter muito poucos, né, no Brasil e no mundo. Não são muitos, não são muitos, mas todos os bons estão lá. Que bom. E, dona Henriqueta, nós temos aqui alguns CDs, né, que a senhora fez. A sua primeira gravação foi em vinil. Deixa eu até pegar aqui. Foi um vinil. Vou mostrar. Que teve um sucesso muito grande. Ele tem uma sonoridade muito bela. Aliás, os vinil, na nossa opinião, de músicos, tem uma sonoridade mais bela que o próprio CD. Que o CD, né? Porque é mais natural. É mais natural, tem mais relevo, né? É um som mais gordinho, como eu costumo dizer. E esse vinil foi transformado nesse CD? Foi transformado nesse CD, porque eu cheguei à conclusão que a juventude, principalmente, não
não compra vinil. Não, hoje em dia ninguém mais tem. Meu marido é um grande colecionador, ele tem milhares de discos de música clássica, também tem de jazz, também tem de música popular brasileira boa. Temos de tudo. E esse outro já é um outro CD que veio. Esse foi o segundo que eu fiz, que é um álbum duplo. Foram tem aí 140 e tantos minutos de música. Puxa, é bastante. Foi um trabalho tremendo. Eu não gosto de gravar, não. É um segredo que eu posso dizer a vocês. Eu adoro dar concerto. Aquela comunhão com o público é muito importante para nós. E a gravação, você está no estúdio. Não, aliás, diferente, né? Aliás, eu tive muita sorte. Porque o Miguel Proença, que é pianista e é o dono dessa Arces, né, uma empresa que faz discos, ele fundou a empresa para gravar os seus discos. Então, como eu sou amiga dele, ele me convidou para... E eu gravava... Só assim que a senhora então aceitou fazer uma Foi, gravação. Aí eu concordei com ele. Agora, a dona Henriqueta... Deixa eu dizer, é importante. Eu gravei na Sala Cecília Meirelles. Tudo isso aqui. Foi gravado, eu gravei, não foi no estúdio? Não foi no estúdio, porque eu disse para ele que aliás, ele também não gosta de gravar em estúdio, porque o som é muito seco no estúdio, a gente fica muito descontente. E lá você tem a acústica de uma bela sala de concerto, que é a melhor acústica do Rio, né? A Sala Cecília Meirelles está um pouquinho jogada fora, né? A vida musical... sempre foi um espaço importante, um espaço importantíssimo e era feita de madrugada, né? Gravação. Agora, dona Henriqueta, eu quero falar sobre a sua atuação no cenário musical em Curitiba. A senhora foi uma das primeiras pessoas a atuar na Promúsica, tinha sido um mês depois da fundação. Um mês depois, e foi assim, uma figura importantíssima, né? Dentro, não só da Promúsica, que era uma entidade que foi fundada para promover a música principalmente clássica, né, em Curitiba. E a senhora foi presidente da Promúsica durante muitos anos. Quantos? 8 anos? Foram 8 anos. 8 Os primeiros 8 anos da Promúsica. Da Promúsica de Curitiba. Não, foram... E nessa época a senhora trouxe, como presidente, muitas orquestras, muitos músicos, muitos conjuntos. Fizemos uma vida musical realmente importante, que os nossos amigos paulistanos ficaram com ciúme. Porque como que em Curitiba tinha isso? E isso foi o quê? Na década de 60, 70, 80? Porque a Promúsica, nos seus estatutos, ela não só promove concertos, como cursos. Era um grande objetivo da Promúsica, sempre foi. Nós fazíamos que os artistas que vinham para nós dessem aulas, já deixassem mais lastro na sua passagem. E organizávamos cursos para eles darem. Então, mas e quais foram as grandes orquestras e que a senhora se lembra agora? Me lembro agora. Que estiveram aqui em Para Curitiba? dizer uma que está em São Paulo, que vem em São Paulo agora 24, a Concertgebouw de Amsterdã. Meu marido era presidente, porque ele foi presidente também. Ele que trouxe a Concertgebouw. Isso foi um trunfo, né? Porque sem favor das maiores, senão ela foi eleita melhor orquestra sinfônica do mundo. Houve um pleito assim muito importante e ela mais é maravilhosa. Esteve aqui? Bom, nós trouxemos 7 orquestras sinfônicas. Olha. Vou te dizer, a Radio-Télévision Française, a Rádio-Televisão da França, com Jean Martineau. A Orquestra Sinfônica do México, com o Aldo Ceccato. A de Hamburgo, a Orquestra Sinfônica de Hamburgo. Enfim, foram as grandes orquestras do mundo da época. As grandes orquestras da época, nossa, passaram aqui por Curitiba. Aqui, era quase obrigatório. Quando a gente sabia, porque o que aconteceu, que na Promúsica a gente ficou muito amiga de um grande empresário de São Paulo, que era o Heinz Frischler. Ele mesmo era cantor, então era um empresário músico de muita sensibilidade, sabia que o começo da Promúsica nós não tínhamos dinheiro, era... Isso eu ia perguntar, vocês faziam isso com patrocínio de empresas? Tivemos patrocínios, mas não nos primeiros. Os primeiros a gente ia quase que esmolando aos amigos, sabe? Para que nos ajudassem.
Vendendo ingressos também? Vendemos ingressos, no geral, para as grandes orquestras, porque o sócio, que pagava muito pouco, era muito exigente. Nós dávamos um concerto mensal para os sócios de graça, pela mensalidade que era baixa. E daí eram concertos, vamos dizer, com artistas brasileiros? Muitas vezes não, eram concertos também com artistas internacionais, que o Frischler sabia o nosso problema, então ou ele deixava a gente pagar quando a gente conseguisse algum patrocínio, ou ele fazia com que o cachê para nós fosse menor do que para São Paulo, mas ninguém sabia disso. E naquela época não tinha ainda lei de incentivo à cultura, né? Não tinha lei de incentivo, não tinha nada. A gente fazia o que fazia pela Promúsica porque era um amor, assim, exagerado. Grande pela música. Grande pela música. Mas olha, eu acho que foi assim, um legado importante para a cidade, porque foi um período em que Curitiba apareceu no cenário nacional como uma cidade da música, né? Era a cidade da música. E não só nacional, como internacional. Nós trouxemos como quartetos o Quarteto Parnay 2 vezes para Ness, que era o melhor quarteto francês naquela época. Por quê? Porque meu marido era o seguinte, o segredo dele. Meu marido, que era muito melômano exagerado e que entende, ele morou nos Estados Unidos 4 anos e a vida musical lá, naturalmente, que é elevadíssima, ele fazia primeiro em Rensselaer, que era do estado de Nova York, ele via muitas vezes a Nova York para assistir óperas e coisas, e depois Stanford, que lá na universidade ele tinha uma vida musical poderosa. Então lá ele ouviu o Quarteto Parnay. Então ele fazia contatos também, né? Ele fazia contatos. Eu morei 4 anos na Europa. Os europeus eram os meus. Então eu sabia que o fulano vinha tal, o que o Gulda, no ano Beethoven, por exemplo, 1970. Quer dizer, a rede de contatos de vocês, em termos de música, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, era muito grande. Era muito grande e nós beneficiamos com ela. Eram nossos amigos, eles compreendiam, adoravam a Promúsica, né? Foi um período muito importante para Curitiba. Mas além de todo esse seu trabalho na Promúsica, quer dizer, trazendo grandes orquestras, grandes solistas, grandes quartetos para Curitiba, a senhora também teve uma carreira, digamos, muito importante como professora na Escola de Música e Belas Artes, que aliás foi onde eu fui sua aluna, Pois né? E a senhora, além de ser professora, também foi diretora da Escola de Música e Belas Artes. Fui diretora de 74 a 78. E foi um período... Bom, eu adorava as Belas e adoro até hoje. Estou preocupada, eles não estão muito bem como sede. Mas olha, o meu discurso de posse, dia 7 de novembro de 1974, eu pedi ao secretário uma sede para as Belas Artes e concursos para os professores. Eu cheguei a conseguir concursos e a sede. Faça as contas, até hoje as Belas Artes estão lutando com isso. Então vocês estão vendo, para quem não conhecia, uma grande figura no cenário musical de Curitiba, Henriqueta Penido Monteiro Garcês Duarte, grande pianista, grande professora, que deixou aí toda uma geração de músicos bem formados. Ainda tem os novos, né, os últimos. A Renata Bittencourt, hoje ela está em Paris e na Suíça, ganhou uma bolsa para a Suíça, está tocando, tocou com orquestra agora aqui as Noites em los Jardines de Espanha. Que beleza. E o Alex de Lara, que está como professor da Universidade de Maringuá. Agora foi E como vocês estão vendo, além de tudo, uma pessoa muito querida no meio musical, todos nós, seus ex-alunos, que participamos, né, de todas essas atividades, todos nós lhe apreciamos muito, gostamos muito, temos grande carinho pela senhora. Muito e agora obrigada. nós vamos terminar o nosso programa ouvindo mais um pouco do piano da dona Henriqueta Penido Monteiro Garcês Duarte.